A graça e a paz a todos, em nome de Jesus, amém? Sou o pastor Luiz, da Igreja Presbiteriana das Nações, aqui em Condeúba, Bahia, amém, na cidade de Condeúba. E estamos aqui esta tarde de sábado, dia 19/3, para alertar você que ama a Deus, você que tem uma viva esperança, você que quer encontrar-se um dia com Deus e fazer parte do reino de Deus, amém? Esse vídeo, esse alerta, trata-se de quê? Aquilo que Jesus falou. No final dos tempos haveria muitos falsos profetas. E existe um perigo muito grande para você aqui em Condeúba e para você em outros lugares, outras cidades do Brasil e do mundo também, aonde há uma seita terrível, os Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová são uma seita maligna, um povo levado por entidades malignas que têm trabalhado muito contra o reino de Deus. Eles aparecem na sua casa e eles batem ali dizendo levar a palavra de Deus para você. Escute, eles convidaram nesse mês de março a população da cidade para uma comemoração blasfêmica. Eles chamaram o povo para comemorar a morte de Jesus Cristo. Amados, não é preciso muito não para entender que morte traz tristeza e não alegria. Que a morte é um momento difícil para qualquer pessoa passar. Eles usam como pretexto um texto que se encontra em Lucas capítulo 22, propriamente versículo 19, onde Jesus ele ordena os discípulos a fazer o quê? A comemorar a Páscoa em memória dele. Então eles pegam e torcendo a palavra, como está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 ao 19, aliás, 15 e 16, Pedro diz que as pessoas torcem o evangelho. E esse caso acontece com eles. Quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, Jesus está falando para trazer em memória o que ele fez pela humanidade. O que ele fez pelo pecador. O sacrifício, o amor dele, o desejo dele ver uma vida transformada, a doutrina dele sendo colocada em ação, quando ele diz, faça isso em memória de mim. Ele quer que venhamos nos lembrar da palavra dele, para vivermos, para termos esperança em Deus, e não para comemorarmos a morte de Jesus Cristo. Os Testemunhos de Jeová, eles fazem festa, comemorando a morte. Só que quem fez festa comemorando a morte de Jesus foi o Sinédrio, fariseus, saduceus, herodianos. Quem fez festa na morte de Cristo foi o inferno. No dia que Jesus foi crucificado, do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas. A luz apagou no planeta. Do meio-dia às 3 da tarde não tinha luz. Eram trevas palpáveis. Tão densas que eram. Quem se alegrou foi o inferno, pensando que colocou fim nos projetos de Deus. Quando Jesus estava para passar por tudo isso, ele disse, olha, vocês vão se entristecer. O pastor vai ser ferido e vocês vão se entristecer. E o mundo vai se alegrar. Mas depois o mundo vai se entristecer e a vossa alegria será completa. A alegria que Jesus estava falando era da ressurreição, da vitória sobre a morte. É uma blasfêmia comemorar a morte do Filho de Deus. O salmista diz que Deus montou um querubim a fim de destruir a terra. Mas Jesus intercedeu por nós, dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E o Pai ouviu. É blasfêmia contra Deus. Deus se entristeceu. O céu se calou, houve silêncio no céu. Maria, mãe de Jesus, homem, se entristeceu. Os apóstolos que andavam com Jesus se entristeceram, perderam a esperança. Como nós vamos nos alegrar com isso?
Alegria foi na vida, alegria foi no nascimento de Jesus, que anjos vieram louvar a Deus e dizer, na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo, alegria. Alegria da igreja em saber que Jesus venceu a morte, ressuscitou, venceu o inferno. Alegria, Jesus está vivo. Jesus ascendeu aos céus. Jesus está à destra de Deus. Jesus se encontra no Santo dos Santos. A igreja comemora a alegria. A igreja comemora com alegria a ressurreição, a vitória sobre a morte, não a morte. Blasfêmia. Os testemunhos de Jeová estão longe de ser servos de Deus. É uma seita herética, ensinando que não existe céu, ensinando que não existe arrebatamento, ensinando que não existe inferno. Doutrinas diabólicas estão em cada porta, a cada dia. Segunda Epístola de Pedro, versículo 10 e versículo 11 diz assim: não receba em tua casa aqueles que vêm com uma doutrina que não é da Bíblia. Por quê? Porque aquele que recebe, peca. Aquele que sai dessas pessoas na rua, peca. Está escrito, abre a sua Bíblia. 2 Pedro, versículo 10, versículo 11, só existe um capítulo nessa epístola. Eles não acreditam na divindade de Jesus, eles não aceitam Jesus como Deus, sendo que Jesus é Deus. Eles não aceitam o Espírito Santo, eles levam as pessoas a pecarem contra Deus. Temam a Deus. Você que nos ouve nesse momento, tema. Por quê? Porque está escrito, amado. Jesus falou, Deus falou. Se pecarmos contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. E eles pecam contra Deus, dizendo que não existe Espírito Santo. Dizendo que o Espírito Santo é uma força ativa. Por quê? Porque a Bíblia deles foi adulterada. A Bíblia deles não é esta que você vê aqui, nem de edição Paulinas, nem de edição Ave Maria, nem de edição Vida Nova, nem Thompson, nem Pentecostal, que todas essas vêm com a tradução de João Ferreira de Almeida. A tradução deles é a tradução do Novo Mundo, uma Bíblia feita para eles. Na nossa Bíblia está escrito que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Na Bíblia deles, e a força ativa de Deus. Não é força, é Espírito. Com E maiúsculo. Outra coisa, o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade, eles não aceitam. Pecam contra o Espírito Santo, pecam contra Deus. Não tem salvação se não se arrepender. E se pecar contra o Espírito Santo, não tem nessa vida nem na outra. Por isso, cuidado em receber essas pessoas na sua casa, pois elas estão afastando muita gente da presença de Deus, os conduzindo ao inferno, que eles não acreditam. Eles não acreditam no inferno, mas eles acreditam no diabo. Quando eles veem uma obra que Deus realiza de milagre, eles atribuem ao diabo, mesmo sem acreditar em inferno. Quando ele fala que as igrejas que pregam Jesus, que amam Jesus e que têm Jesus por Deus, são conduzidas pelo diabo, mas eles mesmos não acreditam no inferno. Eles entram em contradição, porque são rebeldes à verdade. O testemunho de Jeová é uma seita. Não creiam, não vão em outros anos aí participar dessas festas, porque é maligna diante de Deus. Deus vai cobrar, mas vai chegar uma hora que vão ter que dar conta de tudo isso. Esta é a mensagem dessa tarde. Que Deus abra os teus olhos, que Deus vos faça um povo santo em nome de Jesus. Amém.